Bom, e vamos nós então para a terceira e última parte desta aula a respeito de áreas de figuras planas. Na verdade, nós já falamos de alguma forma de todas as figuras que nos cabem nesse curso. Já falamos de polígonos, já falamos de regiões circulares. O que mais tem para inventar? Claro, dá para ficar brincando, colocando polígono misturado com um pedacinho de um círculo, de um setor e não sei o que. Dá para criar um monte de coisa, não dá para criar uns negócios doidos assim, né? Tipo, eu tenho um setor, aí vem aqui, eu tinha um setor, eu cheguei aqui e grudei com, sei lá, um pentágono, aí chegou aqui tinha um triângulo, aí tem mais um pedacinho, um segmento circular. Eu posso ficar brincando e emendando, tá? Mas isso aqui é fácil, você acha a área de cada um e vai fazendo, claro. Você tem que entender cada problema com a sua realidade, mas nós já sabemos até agora, de algum jeito, como é que calcula a área de tudo. Bom, só que o triângulo merece mais um pouquinho de nossa história. Os triângulos merecem um pouquinho mais do nosso conto. Primeiro, eu não falei nessa aula, mas se você tiver dois triângulos, A, B e C, que são, e D, E e F, que são semelhantes, então tem uma relação entre a área deles também, sabia? A área do ABC dividido pela área do DEF é exatamente igual a K quadrado, em que K é a razão de semelhança. É a razão de semelhança. Lembra que razão de semelhança é, por exemplo, você pegar... Aqui você tem um ângulo alfa igual a um alfa, não é? Então, se você pegar o lado x aqui e aqui um lado y, quando você dividir x por y, vai dar exatamente esse valor de k, que é a razão de semelhança. Enfim. Então, se você pegar a área de dois triângulos que são semelhantes, a divisão de um pelo outro é o quadrado da razão de semelhança. Nós não falamos isso, estou apenas contando agora para você que você possa usar, mas provavelmente um dos exercícios da minha lista de exercícios é que você demonstre esse fato. Tá? Não é difícil, não. Porque você vai perceber que a base é proporcional, a altura também, e você consegue chegar nisso facilmente. Bom. Mas não é só isso. O triângulo merece mais atenção porque nem sempre eu tenho aquela situação tradicional. A gente, pessoal, quando é aluno, né, comecinho, nós estamos aprendendo geometria, ainda somos meio imaturos em geometria, eu aposto que você sabia calcular a área de triângulo. Só que eu aposto também que a maioria daqueles que me ouvem uma primeira vez, que não estudaram muito geometria na escola, só conhecem essa área de triângulo aqui. Base vezes altura sobre 2. Maior parte das pessoas só conhece essa fórmula. Base vezes altura sobre 2. Bom, só tem ela. Ela serve quando você tem um lado e a altura que bate nele. Se você não tiver, pode ser que essa fórmula esteja mais atrapalhando do que ajudando. Pode ser que essa fórmula esteja mais atrapalhando do que ajudando. Na verdade, nós já vimos outras duas situações. Deixa eu só lembrar você o que nós já vimos. Primeiro, então, nós vimos que se nós tivermos um triângulo em que nós conhecemos a base e a altura, basta multiplicar um pelo outro e dividir por 2. Nós também vimos na parte 1 que se nós tivermos um triângulo equilátero com lado L, a fórmula para a área do triângulo equilátero é L quadrado raiz de 3 sobre 4. Nós não só vimos como demonstramos e usamos isso algumas vezes durante essa aula. Então, a área de um triângulo equilátero de lado L é dado por isso aqui. Então, olha só, você está usando base vezes altura sobre 2 aqui? Não está. Você está usando apenas o lado do triângulo equilátero. Você usou para demonstrar a fórmula, mas você pode usar a fórmula desse jeito, desde que o triângulo seja equilátero. Então, se você tiver um triângulo equilátero de lado L, para que você vai usar base vezes altura sobre 2? Não, usa essa fórmula direto. Vamos supor que você tenha os 3 lados do triângulo, você não tem as alturas. Então quer dizer que você está perdido? Será que você tem que fazer um trabalheira para achar as alturas? Não. Nós também já mostramos, né, na primeira parte da aula aquela fórmula de Heron, ou fórmula de Hierão, que diz que a área de um triângulo ABC que tem 3 lados medindo A, B e C é dado pela raiz quadrada de P menos A, P menos B, P menos C, em que P é o semiperímetro do triângulo, ou seja, a soma dos 3 lados, A mais B mais C, dividido por 2. Então, se você... Veja, você não está vendo a altura, aqui você não tem base e altura. Para que você vai usar a base vezes a altura sobre 2?
Quando você tem os 3 lados do triângulo, aí está uma situação perfeita para que você use a fórmula de Heron. Então, pessoal, se você tiver um exercício para resolver e alguém te deu lá, eu não sei nem se vai fazer sentido o que eu estou dizendo aqui, tá, pessoal? Os números. Acho que dá. Acho que tá certo. 2, 5 e 6. Acha a área desse triângulo. Você vai baixar a mesma altura aqui e não sei o quê? Pode sim. Só que você vai ter muito mais trabalho, mas dá para fazer. Só que se você souber essa fórmula aí, você resolve esse exercício em menos de 1 minuto, rapidinho. Você vai chamar o A de 2, o B de 5, o C de 6, você vai somar isso aqui, vai dividir por 2, vai ter o semiperímetro, vai fazer lá o semiperímetro vezes cada um dos lados, multiplicar tudo, tirar a raiz quadrada e acabou. Pronto, achou a área do triângulo. Bacana, né? Essas 3 nós já tínhamos visto. Agora, pessoal, eu vou adicionar ao seu repertório mais algumas situações. De novo, triângulo é sempre a área da base, a área do triângulo é sempre base vezes altura sobre 2. Mas se você tiver os 3 lados, você não vai usar ela, você vai usar a fórmula de Heron. Se você tiver um triângulo equilátero, você não precisa usar a base vezes altura sobre 2, você vai usar direto ali quadrado raiz de 3 sobre 4. Agora, há outras situações em que outras fórmulas podem ser mais importantes. Depende de que informação você tem. Imagine que o exercício tenha te dado a seguinte situação. Ele tenha te dado uma boquinha do triângulo. Bastante coisa sobre uma informação de uma das boquinhas do triângulo. Ele te diz a abertura da boquinha e te diz 2 lados do triângulo, a medida deles. Bom, a gente não falou nesse curso sobre seno, cosseno e tangente, apenas deve ter dado em lista de exercício. Mas o conceito de seno você vai conhecer melhor quando você estudar trigonometria, possivelmente no semestre que vem. Mas mesmo você ainda não sabendo, eu me considero no dever já de te contar isso aqui. Essa fórmula ela é muito importante, mesmo que ainda nós não conhecemos o conceito de seno de um ângulo, mas você vai conhecer em breve. E quando você conhecer, você vai poder lançar mão desse resultado. A área do triângulo ABC é sempre o produto de 2 lados vezes o seno do ângulo entre eles dividido por 2, que eu brinco e chamo de meio obsceno. Meio obsceno. Olha que coisa meio obscena. Não pode ficar mostrando para todo mundo. Meio obsceno. A área de um triângulo ABC é sempre metade do produto de 2 lados vezes o seno do ângulo entre eles. Meio obsceno. Muito importante essa fórmula. Essa fórmula é extremamente importante. Mas, claro, você precisa saber o conceito de seno, que não era o objetivo deste curso. Você vai conhecer melhor quando fizer o seu curso de trigonometria, números complexos, mais para frente no próximo semestre. Fundamentos de Matemática Elementar 2. Tá? Pode ser que você sabe que todo triângulo ele é inscrito e circunscrito a um triângulo, a uma circunferência. Então imagine que você tem uma situação como essa, em que o seu triângulo ele está circunscrito a um círculo. É difícil desenhar isso aqui, né, pessoal? Eu sempre erro. Mas ele tem um círculo inscrito nele, ou seja, o triângulo está circunscrito à circunferência. E imagine que você tem a medida dos 3 lados do triângulo e o raio desta circunferência. Então, pessoal, se você tem isso, você pode usar a fórmula de Heron, claro, mas você também pode usar esta fórmula que é mais breve, que é mais simples, que é dada o seguinte: se você tiver o triângulo nessa circunstância, a área do triângulo ABC é simplesmente o semiperímetro vezes o raio do círculo que está dentro dele. Semiperímetro, pessoal, vocês sabem que é somar os lados e dividir por 2. Então, essa fórmula pode ser interessante caso você conheça o raio da circunferência inscrito ao triângulo. Da mesma forma, você pode ter o contrário. Você pode ter o triângulo inscrito à circunferência, a circunferência circunscrita ao triângulo. Imagine que você tenha de novo os 3 lados do triângulo e o raio da circunferência fora dele. Então você pode descobrir a área do triângulo fazendo o produto dos 3 lados dividido por 4 vezes o raio do círculo. Claro, se você tem os 3 lados do triângulo, você pode usar a fórmula de Heron, não tem por que complicar. Mas você também pode usar essa fórmula caso você tenha o raio mais curto, é mais rápido do que a fórmula de Heron. Bom, o que eu quero dizer para vocês com tudo isso? Moral da história. Moral da história. Guardem isso que eu vou dizer para vocês.
enquanto alunos, mas principalmente enquanto professores. Muito importante. Área de triângulo pode ser calculada como sendo base vezes altura sobre 2. Pode sim. A área pode ser calculada como base vezes altura sobre 2. Pode sim. Só essa? Não. Existem mais duas de notável importância. Pode ser que você tenha os 3 lados conhecidos de um triângulo. Então, como é que você vai calcular isso aqui? Raiz quadrada de P, P menos A, P menos B, P menos C, em que P é o semiperímetro. Você vai usar a fórmula de Heron. É muito melhor. Mas há uma terceira situação também que é bom você saber, mesmo que a gente ainda não tenha conhecido direitinho, que se você tem 2 lados de um triângulo e informações sobre o ângulo no meio deles, você pode calcular a área desse triângulo como sendo meio vezes A vezes B vezes o seno deste ângulo. Vocês estão vendo aqui nesta lousa 3 fórmulas distintas. É muito bom que você e seus alunos, quando você lecionar, saibam essas 3. Com essas 3, vocês fazem qualquer coisa. Eu contei para vocês 6 fórmulas, mas vocês não precisam das 6. Vocês vão precisar apenas das 3. Essas 3, quase sempre, em qualquer situação, você vai conseguir lidar muito bem e encontrar. Vejam que, inclusive, o caso 5 e 6 que eu acabei de mostrar para vocês, tem fórmula, mas você não precisa delas, você não precisa memorizar, você não tem por que gastar tempo com elas, porque, afinal de contas, a fórmula de Heron também serve para elas. E alguém vai falar assim, ah, professor, mas e a fórmula aqui da área do triângulo equilátero? É bom saber, mas não é fundamental. Na verdade, a área do triângulo equilátero nós mostramos usando base vezes altura sobre 2, mas ela é muito mais fácil de você perceber se você souber essa fórmula aqui, porque o seno de 60, um dia você vai conhecer, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Quando você tem um lado L aqui, um lado L aqui, fica meio de L vezes raiz de 3 sobre 2, que dá exatamente L quadrado raiz de 3 sobre 4. Ou seja, faltou a voz agora, né? Moral da história. Com essas 3 fórmulas, você resolve qualquer problema que envolva a área de triângulo. Então, usem e abusem destas 3 fórmulas e, principalmente, ensinem essas 3 fórmulas quando forem alunos. Eu sei que vocês ainda não conhecem seno e vocês ainda não têm condições de aplicar perfeitamente a fórmula 3, mas vocês vão conhecer seno daqui 2 meses no máximo. Sendo bem pessimista, daqui 2 meses vocês vão estar conhecendo seno. Não, em menos de 2 meses vocês vão estar sabendo o que é seno. E também não é difícil o conceito, você pode encontrar facilmente. Bom, assim sendo, né, você vai poder usar essa fórmula. E essa daqui, pessoal, eu diria assim, com a experiência que eu tenho de sala de aula, de tanto resolver exercício, que essa fórmula aqui, ela é mais útil do que as outras duas. É a fórmula de área de triângulo mais importante que nós temos. É a que eu sempre mais usei. Eu tenho quase certeza disso. Mais do que base vezes altura sobre 2. Então, pessoal, guarda isso. Guarda isso no coração. Sempre que você tiver um triângulo, você vai ter que usar uma dessas 3 fórmulas para achar a área dele. Se você conseguir memorizar essa daqui do triângulo equilátero, melhor, 4 fórmulas, está ótimo. Mas essas 3 aqui servem para qualquer tipo de triângulo, depende da informação que você tem. Você tem base e altura? Ou você tem os 3 lados? Ou você tem 2 lados e o ângulo entre eles? Tá bom, pessoal? Então, com isso, nós terminamos esta aula a respeito de áreas de figuras planas, triângulos, círculos, coisas redondas, coisas poligonais, enfim. E terminamos também a parte de geometria deste curso. Terminamos a parte de geometria deste curso. Nós acabamos com essa parte, com isso que nós estamos vendo aqui, concluindo todo o estudo de geometria euclidiana. Nós começamos lá dos primeiros axiomas de Euclides e chegamos agora nessas informações sobre áreas e aqui concluímos. A última videoaula que falta, na verdade, não é continuação dessa parte de geometria, mas é sim sobre construções geométricas. É como a gente pode fazer para desenhar circunferências, coisas redondas, polígonos, etc., ângulos e tudo mais,
utilizando ferramentas como régua e compasso. Então é para a gente aprender a desenhar. Tem um certo objetivo da gente aprender a desenhar. Porque isso pode ser importante, porque você também pode ter que ensinar sobre isso. Eu mesmo já tive que lecionar sobre desenho geométrico quando eu menos esperei, uma vez numa escola, eu conto para vocês. E também pode ser útil para coisas do cotidiano mesmo, para você saber. E também tem outras aplicações relacionadas a isso dentro da própria matemática. Mas enfim, com esta videoaula, com essa terceira parte aqui dessa videoaula de área de figuras planas, nós terminamos nosso estudo de geometria euclidiana plana. Né? Espero que tenha servido bastante para você. Essa aula que falta é uma outra coisa, mas então espero que tenha servido bastante, que você tenha aprendido o suficiente, que agora você nade de braçada e onde você vê exercícios de geometria plana, se divirta fazendo e consiga quebrar a cabeça. Não é sempre que a gente consegue resolver os exercícios, mas que a gente tenha condições de tentar, e quando o exercício for possível de ter solução, que a gente consiga achar a solução, consiga entender bem a solução dele. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima videoaula. Bons estudos!